Hoje a gente vai acompanhar uma trajetória profissional que é, no mínimo, fascinante e bem fora da curva, a do José Geraldo Leite Coura. É uma história que, de certa forma, até redefine o que é ser um especialista hoje em dia. E a pergunta que fica é essa, né? Como é que alguém que trabalha com segurança de banco vira um curador de arte? Quer dizer, finanças e arte parecem dois universos que não se conversam. Mas a gente vai ver como essas áreas que parecem tão distantes acabaram se juntando numa carreira única e, olha, muito poderosa. Bem, tudo tem um começo, e o começo dessa história tem uma base muito, mas muito sólida no mundo da tecnologia e das grandes corporações. É aqui que a jornada do José Coura realmente se inicia. Por mais de 20 anos, o mundo do José Coura era tecnologia, segurança, prevenção de fraudes, tudo isso dentro de gigantes como o Unibanco e o Itaú. Imagina só, o coração do sistema financeiro era exatamente lá que ele estava atuando. E esse número, 25, é de impressionar. Foram 25 anos de dedicação total ao banco Itaú Unibanco, de 1991 até 2016. Isso não é só um emprego, né? É construir uma carreira, uma expertise de verdade. E olha a complexidade do trabalho dele. Como especialista e coordenador de TI, ele não estava só gerenciando sistemas. Ele lidava com um ambiente de altíssimo risco, cuidando de segurança corporativa, governança de dados e ele ainda representava os bancos em discussões super importantes do setor, lá na Febraban. E aí acontece a primeira grande virada nessa carreira. Uma mudança de rota muito bem pensada, muito deliberada em direção ao universo do direito. Vamos ver como foi que isso aconteceu. Essa linha do tempo aqui deixa tudo muito claro. Não foi uma decisão de repente, foi uma transição super bem estruturada, que levou mais de uma década. Ele foi construindo uma nova especialidade em cima daquela base sólida de tecnologia que ele já tinha, um movimento totalmente estratégico. E a gente vê a profundidade desses estudos aqui, um curso de 75 horas em propriedade intelectual. Isso conecta diretamente o mundo da tecnologia, da criação e do direito. A ponte entre esses mundos estava começando a ser construída. E essa busca não parou por aí não. Ele continuou estudando, fazendo inúmeros cursos de workshops sobre a LGPD, sobre privacidade, governança da internet, em lugares de peso como o CGI.br. Uma busca constante mesmo por mais conhecimento. E agora, a gente chega na evolução mais recente e talvez a mais surpreendente de todas. É aqui que a gente vai entender como aquela dupla expertise em tecnologia e direito se uniu para criar uma coisa completamente nova. É isso mesmo. Em 2024, ele se formou em Curadoria de Arte pela prestigiada Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologia, a EBAC. Uma profissão que lá no começo da nossa história parecia bem improvável, né? E aqui está o ponto-chave para entender essa virada. Conceitos como arte desmaterializada. Esse é um foco central dos estudos dele. E percebe a conexão perfeita com todo o histórico em tecnologia e direito? Quem melhor para entender os desafios da propriedade de uma arte que é digital? Essa comparação aqui ajuda a gente a entender as questões super complexas da arte digital, como os NFTs, por exemplo. A diferença entre ter a posse e ter a propriedade é fundamental. E é exatamente nesse campo que a qualificação dele se destaca. Ele consegue navegar por essas águas com uma clareza que pouca gente tem. E isso não é só teoria, tá? Ele já está aplicando tudo isso na prática. Já tem projetos curatoriais concretos que mostram uma visão bem clara e um propósito social muito forte, sabe? Desde a diversidade na arte até a preservação da memória ancestral. A partir desse ponto, a história de uma pessoa vira quase uma lição sobre o que pode ser o futuro do desenvolvimento profissional para todo mundo. Essa frase, que está no resumo profissional dele, define perfeitamente o valor único que ele oferece. Ele não está só fazendo arte ou só atuando no direito. Ele está bem na intersecção, oferecendo segurança jurídica para o mundo da cultura. É genial. E essa tabela aqui resume essa sinergia de um jeito perfeito. As habilidades de cada fase da carreira dele não só convivem, elas se combinam para criar uma expertise poderosa. A segurança da tecnologia, a estrutura do direito e a narrativa da arte, tudo trabalhando junto. E essa é a grande lição. O futuro talvez seja dos profissionais que não só mudam de área, mas que constroem pontes entre elas, que combinam seus conhecimentos para criar algo totalmente novo e necessário. A gente termina com essa reflexão. A jornada do José Coura convida a gente a pensar sobre o nosso próprio potencial. Talvez o próximo grande passo na carreira não seja sempre para frente, mas para os lados.
conectando paixões e habilidades de formas que a gente nunca tinha imaginado.